A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Chegamos ao dia da Consoada, à véspera de Natal, 24 de dezembro. Como o tempo passa. Hoje, como não poderia deixar de ser, iremos então falar sobre esta época tão importante para a humanidade. O Natal, segundo a doutrina espírita. Nós estamos neste mês de dezembro, época do ano na qual tradicionalmente se respiram os ares do Natal e das festividades do fim de ano. Contudo, muitos comemoram esta data sem sequer imaginar as suas origens e o seu real significado, que vai muito além do que trocar presentes e compartilhar a ceia na madrugada, na noite do dia 24 para o dia 25. Afinal, caros amigos, o que é o Natal? Como é que surgiu esta data festiva na humanidade? O Natal, como o conhecemos nos dias atuais, tem a sua origem no paganismo do século II depois de Cristo, por volta do ano 274 da nossa era, quando o então imperador romano Aureliano determinou que se comemorasse o início do solstício de inverno com homenagens ao deus Sol, Natalis Solis Invicti, ou seja, o deus Sol invicto. O cristianismo incorporou esta festividade pagã e a transformou na comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré, considerado pelos cristãos até os dias atuais como o Sol, entre aspas, Filho de Deus, a encarnação da justiça divina, personificação da luz do mundo. Sabe-se que, historicamente, não há nenhuma comprovação de que Jesus de Nazaré tenha nascido na noite de 25 de dezembro. Até mesmo porque, à época do seu nascimento, não existia sequer o calendário e o sistema de datas que hoje utilizamos. O decreto de que o nascimento de Jesus de Nazaré seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro veio somente a ser estabelecido durante o papado de Júlio I, no século III, e considerado feriado no Império Romano apenas com o imperador Justiniano mais à frente, no ano 529. A Igreja Católica, no princípio do cristianismo, percebeu que teria que usar de artifícios para cristianizar o povo romano, que até então era praticamente do paganismo politeísta, portanto, porque era, de certa forma, a religião oficial do Império Romano até o ano 380, quando Teodósio I instituiu o Édito de Tessalónica, decretando a partir daí o cristianismo como religião oficial de todo o Império, e usou de datas e divindades pagãs como ponto de partida para a introdução da nova doutrina que surgia naquele povo, é exemplo da figura de Jesus de Nazaré, no lugar do Deus Sol invicto, e tantas outras incorporações da cultura pagã usada pelo cristianismo primitivo como forma de se aproximar dos novos fiéis e conquistar a sua simpatia. Desde a Idade Média até os dias atuais, o cristianismo passou por diversas modificações e adaptações ao longo dos séculos, e com ele transformou-se também o significado do Natal no meio da humanidade. Com o tempo, surgiu a figura do presépio, aqui inventado por Francisco de Assis, São Francisco. Temos também a árvore de Natal, por Martinho Lutero, o Pai Natal, o São Nicolau, o bispo turco do século IV, que viveu em Mira, na Turquia, e que no seu aniversário este bispo, no seu aniversário, dava presentes para as crianças locais, para os pobres. O Trenó,
com as renas voadoras, os presentes de Natal, que remonta aos 3 reis magos que foram até Jesus de Nazaré no seu nascimento para lhe presentear, e toda a simbologia natalina da atualidade. No meio de toda esta movimentação comercial e publicitária que hoje toma conta do Natal e de toda a sua simbologia, muitos se perguntam qual seria o verdadeiro sentido do Natal. Caros amigos, o Natal não é apenas um dia festivo no qual compartilhamos o tal jantar com os familiares e amigos e trocamos presentes. Vai muito mais além. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus, nosso maior exemplo e grande governador espiritual deste orbe terrestre, devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, revivendo nos nossos corações as valiosas lições morais deixadas pelo Mestre enquanto esteve encarnado no meio dos homens. Pergunta-se, será que os espíritas comemoram o Natal? Para a doutrina espírita, o Natal é o momento de profunda reflexão, de ponderação da nossa conduta, tanto vista de forma íntima como para com os demais, a respeito da mensagem que Jesus nos deixou e que até hoje temos dificuldade em entender e vivenciá-la. Assim como ocorre em todo o mundo cristão do Ocidente, o dia 25 de dezembro é comemora-se o nascimento de Jesus, e para o espírita não poderia ser diferente. Porque falar de espiritismo ou de cristianismo é a mesma coisa, porque foi trazido por Jesus e mais tarde a doutrina espírita, então, codificada por Allan Kardec, mas tem a mesma base, que é Jesus. Jesus de Nazaré, como dito, é considerado o grande sol da humanidade, e não é por acaso que foi escolhido o dia 25 de dezembro como marco para a sua festividade natalícia. Como grande sol da humanidade, ele nos guia pelo caminho reto da porta estreita, rumo à depuração das nossas faltas e falhas, em direção à elevação máxima do Espírito. Nas palavras ensinadas pelo próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito, de nome Emmanuel, diz-nos o seguinte: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade, o Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Jesus, desde o seu reencarne na Terra, desde a sua encarnação na Terra, vem deixando valiosas lições à humanidade, por meio de palavras e por suas exemplares ações, tomadas no meio dos homens distanciados da senda do bem, pelos equívocos e cometidos nas existências desajustadas e obscurecidas pela ignorância. Na obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel ensina-nos que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta Terra foi um marco para a maioria espiritual da humanidade terrestre. Começava e era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Na época de Natal, a solidariedade emerge no meio social e muitos aproveitam a data para a realização de atos concretos de caridade, é exemplo do que Jesus nos ensinou. Contudo, não nos podemos esquecer que a caridade não deve ficar restrita somente
esta época. A caridade, a exemplo de Jesus, deve fazer parte naturalmente do cotidiano de todos nós. Jesus nos exorta que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita tem nas festividades natalícias um poderoso reforço de reavivamento desta valiosa lição para toda a humanidade. Entretanto, caros amigos, é de fundamental importância a compreensão do significado correto da caridade ensinada por Jesus, que vai muito além dos bens materiais. A caridade ensinada por Jesus deve ter origem no seio familiar, ensinada de pais para filhos, na formação do caráter de seres humanos de bem, conforme nos direciona o Evangelho segundo o Espiritismo, ensinando já às crianças a importância conjunta da elevação moral do ser humano e do trabalho de cada um para a melhoria de todos, tanto espiritual quanto do ponto de vista material. Jesus, como espírito de mais alto gabarito, que veio até este orbe terrestre para ensinar aos homens o amor verdadeiramente, mostrar o caminho da verdadeira felicidade, que nada tem de material, mas sim que decorre justamente do desapego das coisas do mundo grosseiro, em que nos encontramos reencarnados e, ao mesmo tempo, conquista da elevação espiritual pela prática do amor e caridade vivenciados. A doutrina espírita orienta-nos a refletirmos o momento do Natal com esperança no amanhã, no desenvolvimento de uma consciência humana sintonizada com a mensagem do Mestre. O nascimento ocorrido na manjedoura há mais de 2000 anos trouxe à humanidade a mais alta esperança a se ter e a mais inequívoca comprovação da grandiosidade do Criador e do seu amor, justiça e misericórdia infinitas. Em Jesus personificou-se o maior exemplo de purificação máxima do Espírito. Com ele recebemos a boa nova do Pai, de que somos perfectíveis, e após traçarmos a nossa marcha evolutiva, chegaremos à elevação de espíritos puros, tal qual conquistada ao longo das multimilenárias existências do Mestre. Ao olharmos o grande Mestre, percebemos o quanto já percorremos e nos deparamos com a prova amorosa do Criador, de que, cientes do percurso que ainda nos resta, nosso destino final é inevitavelmente a perfeição, à sua imagem e semelhança na sua essência, é claro. O amor, na sua mais pura essência, que encontramos ao olharmos para a manjedoura, nos mostra Jesus que deve reverberar em todos os seres da criação, principalmente no coração dos homens. A celebração do Natal para a doutrina espírita é a aclamação do amor de Deus para todos, concretizado no exercício da caridade para consigo, por meio da reforma íntima que todos nós temos que fazer, mudanças interiores, e com o próximo, por cada um de nós. Este é o verdadeiro significado do Natal para todo o cristão, em especial para todo aquele que já tem consciência disso. Que sejamos, a exemplo de Jesus, luz no mundo, não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano. Natal, caros amigos e ouvintes, podemos aqui formar quase como que uma explicação para cada letra que compõe a palavra Natal. N de nascimento, renascimento, renovação, recomeço. O A, amor, abnegação, benevolência, renúncia. O T de tolerância, indulgência, paciência, compreensão. O outro A, alteridade, que quer dizer caridade, empatia, proximidade. E o L da palavra Natal, L, libertação, liberdade, responsabilidade, evolução. Para terminar, caros amigos e ouvintes, em forma de prenda, de presente, e que os presentes não sejam tão materiais, mas que sejamos nós os presentes na vida de quem mais precisa. Vou-vos deixar aqui um conto de Natal que está contido no livro Antologia Mediúnica do Natal,
ditado por espíritos diversos a um senhor chamado Francisco Cândido Xavier. Então tem como título mesmo Conto de Natal e diz assim: a noite é quase gelada, contudo Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete: Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede um pão. Está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem. Fuja daqui, pata feia. Toda a criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um jovem calmo e belo surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é dia de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais de alguém? E ela a chorar disse: eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer então, e a pobre sorriu contente, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo, aquilo que mais deseja. Mas o senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve. A menina estava morta. Caros amigos ouvintes, ficamos hoje por aqui, nesta véspera deste grande dia, o dia no qual surgiu na Terra o espírito mais elevado que a humanidade já conheceu e cuja importância é tão grande que dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. Ele não deixou nenhum livro escrito, deixou uma mensagem. E essa mensagem é tão atual e é tão necessária que não percamos mais tempo em pô-la em prática. O mundo está como está, efeito das nossas escolhas passadas. Mas hoje, neste Natal, podemos formar um novo renascimento com novas escolhas mais pacíficas, mais harmoniosas, mais equilibradas e altruístas. Um feliz Natal para todos vós, com Jesus no coração. Até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.